texto que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu me lembro que ele falou assim: o que é sem santidade ver a Deus? Se eu não tiver santidade, as pessoas não verão a Deus na minha vida. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Quando nós recebemos o senhorio de Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura no espírito. É um fato. Deus não reformou o velho homem. Ele aniquilou o velho homem e nos fez uma nova criatura. Ele não reformou. Então, no espírito, nós estamos prontos. Existe a nossa carne, o nosso corpo, que é muito fácil de entender o que o nosso corpo é, mas aí tem o papel da alma. A nossa alma, ela não foi refeita. A nossa alma, ela não é uma nova criatura. A nossa alma, ela tem que ficar sujeita à nova criatura. E isso é um processo que nós chamamos de santificação, né? Precisamos santificar a nossa alma. O nosso espírito é santo, mas às vezes nós precisamos santificar a nossa alma. Eu diria que adestrar a alma é uma palavra mais fácil de nós entendermos, né? Que quando a gente recebe o senhorio de Cristo, você não tem um apagão das suas memórias, você tem a lembrança da sua vida, né? O que é a alma? A alma é a mente, são os pensamentos, as emoções, os 5 sentidos, aquilo que nós percebemos através da visão, da audição, do tato, do paladar. Assim nós percebemos o mundo, e isso está ligado à alma, e isso faz a nossa percepção das coisas. E essa percepção, ela precisa estar sujeita, submetida ao Espírito Santo e ao nosso espírito, né? Porque o Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. Então, é por isso que eu quero falar da nossa alma, eu quero falar da nossa mente, porque no nosso espírito a obra é completa. Jesus Cristo morreu naquela cruz e já está consumado, já está, já é. Mas como nós percebemos o mundo através da nossa alma, aqui que nós temos um pouco de problema, aqui que nós temos. Eu achei muito legal e me lembro bem do dia que o Lucas Neumann, aqui, o genro do Leslie aqui, ele falou sobre santificação, e aquilo eu achei muito interessante que ele falou. O texto que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu me lembro que ele falou assim: o que é sem santidade ver a Deus? Se eu não tiver santidade, as pessoas não verão a Deus na minha vida. É uma outra perspectiva. O que a gente acha? Se eu não for santo, se eu morrer eu não vou ter salvação, eu não vou ser salvo. Mas esse texto é de uma outra forma muito legal. Se eu não tiver santidade, as pessoas não verão Deus em mim. E por que é que as pessoas têm que ver Deus em mim? Para elas ser salvas. A pessoa que é alcoólatra, que é drogada, o bêbado, aquele que está com a vida destruída, se eu não tiver santidade, ele não vai ver Deus em mim, e eu não vou conseguir ser o instrumento de Deus na vida dele. Então é legal esse aspecto da santidade, mas isso tem muito a ver com o nosso comportamento, com a nossa alma. A alma entendermos, a gente não pode ignorar a alma, né? Porque a alma, ela não nos ignora, porque a alma está as nossas emoções, está os nossos sentimentos. Eu aprendi e entendi algo que, se nós nos basearmos pela alma, isso dificultará às vezes até a nossa fé, porque os sentidos que nós captamos através do olho, da mente, eles às vezes não alcançam o que é espiritual. A mente só alcança o que é espiritual por causa da manifestação do Espírito Santo através de nós, através do nosso espírito. Tem muitos pensamentos que nos vêm de fracasso. Eu gosto de falo isso às vezes no momento de libertação. Você não é um fracassado. Pela obra de Cristo você é mais que vencedor. Pela obra de Cristo você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 2. Está escrito. Você não está, até o Papa pregou esses dias, e eu, numa outra pregação, eu também preguei sobre isso. Nós não estamos diante do trono de Deus. Nós estamos sentados do lado do trono de Deus. E Ele nos fez assentar juntamente com Ele em Cristo Jesus. É o texto em Efésios. Mas o nosso sentimento, eu estou tão fracassado, a minha vida não dá certo,
Você se depara com um problema na sua empresa, no trabalho, no casamento, uma enfermidade, um problema com o filho, e você se sente fracassado. Você se sente fracassado. A verdade é o que a palavra de Deus está dizendo sobre você, mas o teu sentimento te empurra num lado oposto, e esse sentimento está na alma. É por isso que é tão importante nós sabermos lidar com a nossa alma, sabermos lidar com as nossas emoções. Eu não sei você, mas você já teve um dia que você acordou simplesmente, você acordou irritado. Você diz, o que será que aconteceu comigo que hoje eu acordei irritado? Já aconteceu com você que você nem sabe de acordar um dia irritado? Não sei se é só comigo que isso acontece. Um dia eu acordei tão irritado, eu falei, Deus, o que aconteceu comigo durante essa noite? Estou bem de saúde, está tudo certo, mas eu estou tão irritado. Né? De manhã eu fui falar com meu filho, meu Deus, eu estava, sabe, aqueles, quieto, não fale. Sabe, estava assim, desse jeito, assim, irritado, nervoso, agitado. Eu falei, Deus, mas não aconteceu nada. Por que eu estou assim? É a nossa alma. A alma, se você não dormir uma noite bem dormida, ela te atrapalha, você fica irritado. Se acontecer uma coisa que você não gosta, se alguém te reprovar, alguém falar algo com ar de reprovação, e nós precisamos quebrar a alma nesse sentido e fazer com que a alma ela se submeta à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. E o que esse psicólogo ele estava falando, justamente que me chamou muita atenção, ele começou a falar de crente. Ele era crente, ele trata todo mundo, mas em específico ele começou a falar da igreja, e como pessoas dentro da igreja estão com problemas emocionais. E eu louvo a Deus pela vida desse psicólogo, e louvo a Deus pelas pessoas que têm esse entendimento e dizem, não, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Que bom quando você encontra uma pessoa que é de confiança, que é cristã, e ela pode te ajudar. Nós, como igreja, não somos contra. Nós temos cuidado com você, para você não se colocar debaixo de qualquer pessoa. Mas se você reconhecer que você tem um problema, eu vou falar sobre conselheiros no decorrer dessa mensagem, é importante você saber aonde ir. É importante você saber que você precisa de ajuda. E uma coisa interessante que ele falou, ele começou a falar que o tempo que nós vivemos hoje em dia é muito particular, tem coisas muito particulares dessa época, Mas antes eu quero pedir o texto lá sobre 1 Coríntios 2,16, por gentileza, antes de entrar propriamente, aqui, isso. Quem conheceu a mente do Senhor para o instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós não vamos ter, nós temos a mente de Cristo. O que é a mente? É os pensamentos, as emoções, o sentido. Então, nós temos isso em nós. Está em nós cristãos, nós evangélicos, nós que temos o senhorio de Cristo. E é aí que entra a fala dessa pessoa que eu achei interessante, esse momento que nós vivemos da história, que é a internet, que é o celular, começou com o computador, nós ficamos maravilhados com o computador, e o computador encolheu, hoje temos o celular, e o celular ainda faz mais coisas muitas vezes que o computador. Eu trabalho aqui na igreja, eu trabalho muito com o celular, respondendo o irmão, vendo isso, gente da IBI que me manda uma lição para imprimir, eu já imprimo direto do celular, porque eu tenho o aplicativo da impressora para o computador. Então, tem algo maravilhoso? Tem, é bom, as pessoas que nos assistem pela internet, muitos estão assistindo no celular, e se você está no YouTube, você pode jogar do celular para a TV, Uau, que época é essa que nós vivemos, de tecnologia. Só que é um contraste de coisas. Ao mesmo tempo, o que nos é bênção tem um aspecto que nos prejudica. Por exemplo, ele começa a falar lá que hoje você está em casa e de repente no celular toca uma mensagem do seu trabalho. Alguém da sua empresa, no lugar que você trabalha, te manda uma mensagem, sobre o trabalho, ou seja, você não se desliga. Você está em casa, de repente uma notificação do Facebook,
né? Se você tem outras mídias aí, do Instagram, e, enfim, ou do Twitter, e às vezes a gente sinaliza um vídeo lá no YouTube para ele te lembrar que você gosta daquele conteúdo, e ele vai jogar essa mensagem para o celular. Estamos o tempo todo ligado e conectado, e às vezes isso deve ter acontecido com vocês, porque acontece comigo. Eu vou ver uma mensagem que chegou, quando eu vi, eu fiquei meia hora no celular. Daí você responde aquela pessoa, lógico, eu sou pastor, né? Tem que responder em nome de Jesus, né? Mas às vezes, daquela mensagem importante, que era com uma ovelha, eu já vou ter uma outra notificação do Facebook, eu vou ver, é isso, aquilo. Quando vi, 40 minutos se passaram. 40 minutos se passaram, né? E estas coisas têm a capacidade de nos capturar, de reter o nosso tempo e de nos manter ligado e conectado. Por um lado, né, ele falou que isso é ruim, isso não é bom, isso tem contaminado a gente, por um lado, isso tem poluído a gente, de uma forma que a gente não percebe. Pessoas estão doentes de verdade, pessoas estão tendo problemas sérios. A gente acha que, como o Wagner bem brincou ali, né, sobre o celular e as crianças, né, e o meu filho estava com o celular na mão, né, não são só as crianças que ficam com o celular, a gente fica. É lógico que alguns têm uma questão de trabalho e tal, e também não estou aqui para condenar ninguém, eu estou aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Que ele dizendo o quanto é ruim, pessoas que ficaram sem o celular um dia, a pessoa teve convulsão, a pessoa passou mal, né? Jovens, adolescentes também, que na escola confiscaram o celular dela lá e falaram, só vou te entregar quando seu pai voltar. A pessoa entrou em pânico, o pai estava viajando, só dali 3 dias ele ia pegar o celular, e a criança se jogou no chão, e se contorceu, e gritou, e berrou, e se debateu, pela dependência de estar conectado. E eu ouvindo, né, a crítica dele ali, muito bem embasada, mas aí eu pensei, né, poxa, o mundo que é a internet hoje, né, ou podemos dizer o universo que é a internet hoje, se você pensar desde as empresas que instalam, das pessoas que vivem disso, né, o instalador, o técnico, o pessoal da manutenção, as profissões que surgiram hoje através da internet, que trabalham através da internet, né? O gestor de tráfego, que é aquela pessoa maravilhosa que coloca a propaganda antes do vídeo do YouTube, por exemplo, é uma profissão. E como se isso nos prejudica, mas isso está tão presente na nossa vida. Aí eu pensando nisso tudo, né, eu fico pensando, o que será que vão dizer a respeito desta época daqui a 40 anos? Será que eles vão estar diferentes e vão dizer, meu Deus, que loucura, esse pessoal passou nessa época com o boom da tecnologia? Eu me lembrei de uma história um pouco bizarra que a minha mãe contava. Minha mãe tem 88 anos, ou vai fazer 88 anos. E ela me contou uma coisa quando eu era criança e eu achei um absurdo, né? Ela me conta que naquele tempo, quando ela era criança, todo mundo fumava. Lá no interior, se chegava na casa da pessoa, a primeira coisa que eles faziam era entregar um cigarro de palha para a pessoa. Inclusive crianças, 10, 12 anos. Né? Hoje, isso é um absurdo, não precisa nem falar nada, né? Isso dá cadeia hoje em dia. Mas naquela época, há 80 anos atrás, era uma coisa comum, era aceito. Não faz 80 não? Luiz ali está dizendo que não faz 80 anos. Então, hoje que passou o tempo e a gente observa isso que aconteceu, a gente olha e diz, nossa, que absurdo. Mas se referindo a essa época que a gente vive, que a gente não se desconecta, não se desliga, será que passado o tempo as pessoas não vão dizer que é absurdo? Aquelas pessoas daquela época, eles não se desligavam? E o que isso tem a ver com a mente de Cristo? Isso tem atrapalhado nós de termos uma mente de Cristo. Isso tem atrapalhado nós de termos descanso, porque quanto mais a nossa mente está, eu estou falando da alma, da mente, quanto mais a nossa alma está pensando nas coisas e querendo resolver as coisas, né? Um problema de hoje em dia é o seguinte, né? Nós nunca estamos aonde nós devemos estar. A pessoa, ela está em casa, ela está pensando no trabalho, nas coisas que ela tem que resolver.
Ai, amanhã eu tenho que fazer isso na empresa, amanhã eu tenho que resolver isso. Ai, porque tem meu chefe, porque tem o funcionário. E você está com a cabeça e pensando nisso, você não está em paz. Em contrapartida, as pessoas estão no trabalho, elas estão preocupadas com a família, com o filho, né, com as contas para pagar, e elas nunca estão onde estão. E o que acontece? A pessoa, ela chega no trabalho, ela já chega cansada. Aí ela chega no trabalho, meio que a mente dela precisa descansar, porque a mente dela, ela já pensou, ela já esquadrinhou aquilo, e ela chega no trabalho e começa a procrastinar, né, o famoso empurrar com a barriga. Aí eu vou fazer isso aqui eu deixo para amanhã. E a pessoa, ela não rende no trabalho aquilo que ela deveria render. Ou na igreja, talvez, a gente está aqui e não conseguimos nos entregar da maneira que deveríamos nos entregar aquilo que nós estamos fazendo aqui, porque a nossa mente, ela está a 1000 por hora. Então é uma característica aqui dos nossos dias, nós nunca estamos onde estamos. E a mente de Cristo é uma mente em paz, a mente de Cristo é uma mente tranquila, e isso nos atrapalha. Dia desses tem muito tempo, ele pregou, mas ele repetiu aqui algumas partes, que Jesus está na praia e diz: afasta-se um pouquinho da praia, afasta-se mais ao largo. Nós temos que criar isso na nossa casa, na nossa vida. Você tem que ter um momento de você se desconectar dessas coisas. Dizer: agora é um tempo que eu estou em casa, eu vou resolver as coisas de casa, eu vou ter um tempo com a esposa, eu vou ter um tempo com o marido, com a família, com os filhos. É fácil? Não é fácil. Eu estou aqui falando para vocês, eu tenho um monte de situações que eu te conto que eu piso na bola e não consigo fazer isso. Mas o nosso alvo, é uma meta. É o que é perfeito, é isso. É nós conseguirmos ter esse tempo de qualidade para nós estarmos onde nós estamos. Porque a mente de Cristo é assim. Cristo, se nós olharmos no Evangelho, nós não temos tempo aqui, não me permite no tempo de pregação vermos todos os textos na Bíblia, ou alguns textos, mas, querido, leia os Evangelhos. Jesus, ele estava onde ele estava, com a cabeça naquilo que ele estava fazendo. O jeito de Jesus. Então, eu vou falar um pouco sobre usufruir daqui a pouco. Isso tem impedido a gente de usufruir das pessoas, usufruir da igreja, usufruir do ambiente que nós estamos. Deus descansou. Se nós olharmos o texto lá em Gênesis, eu gostaria de pedir o texto em Gênesis, por gentileza. Gênesis 2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. O que é descansar? Deus não se cansa, todo mundo sabe, né? Isso é óbvio. Mas, vê o versículo 3 lá, por gentileza. Acho que o versículo 3 ele complementa lá, Gênesis 2, 3. Isso. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Então, Deus parou para contemplar aquilo que ele tinha criado. A palavra descanso no hebraico, ele tem uma conotação diferente nesse texto do que é na língua portuguesa, né? Em português, na nossa língua, é você descansar, é o que eu cansei, eu trabalhei, eu fiz um monte de coisa, eu vou sentar, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou tomar um banho, eu vou descansar. Ali descansar tem uma conotação diferente. Ele passou a olhar aquilo que ele fez, a admirar aquilo que ele fez, a contemplar aquilo que ele fez, aquilo que ele criou. Então, nós temos muito cansaço físico hoje em dia e muito cansaço mental. O cansaço físico tem um aspecto positivo, que você deita e dorme bem, porque você está cansado muitas vezes. Mas já o cansaço da mente, não. E aqui falando então no descanso, que Deus ele descansou, nós temos que usufruir das coisas, usufruir daquilo que você fez. Você tem uma casa, você usufrui da casa. Usufruir não é usar fica meio banal assim. Usufruir é deleitar. Por exemplo, casal, a esposa tem marido, o marido tem a esposa,
você usufrui da companhia da sua esposa, do seu marido, você tira um tempo para vocês desfrutarem as coisas. Eu não estou falando viajar, quando a gente fala em desfrutar aqui, às vezes é aquela percepção exagerada, eu lá no Caribe, solzão, na praia. Não, você tem um tempinho para desfrutar da pessoa que Deus colocou ao seu lado, né? Ou se você é filho, desfrutar da sua família, aproveitar um tempo com a família. E esse tempo às vezes é uma conversa, porque o desfrutar, eu meditando aqui, eu entendi, ele é algo que você entende, é uma chave que vira na sua mente, porque às vezes nós estamos com a família, mas nós não estamos desfrutando com a família, né? Lógico, né? Eu penso nas irmãs, aquela correria, né? Às vezes trabalha, chega em casa, tem filho, tem a casa, né? Como que é esse desfrutar, né? Lógico, numa casa todo mundo deve contribuir para ela, né? Os filhos devem ajudar a arrumação da casa, o marido, se possível, está ali também ajudar. Para quê? Para ter esse desfrute, para ter um tempo junto, um tempo, aproveite de forma agradável a presença do outro, né? As pessoas batalham muito para ter uma casa, é uma coisa importante, alguns pagam parcela, mas você usufrui de um tempo de qualidade na sua casa? Você está desfrutando, você tem um carro, você está aproveitando, né? Mas eu gostaria, né? Eu vejo muitas pessoas têm filho, e você está desfrutando de um tempo com o seu filho, né? Todos nós que temos filhos, né, sabemos quanto de trabalho a gente se empenha para dar as coisas para os filhos, mas você não pode se atropelar nisso e colocar o carro na frente dos bois. Às vezes a gente passa tempo querendo adquirir coisas para os filhos, só que nós não nos damos tempo nosso para os filhos, não damos tempo para a esposa, não damos tempo para o marido. E isso é desfrutar, isso é importante para ter a mente de Cristo. Jesus nunca estava ocupado demais que ele não tivesse um tempinho para alguém, para perguntar como a pessoa estava se sentindo, para fazer uma brincadeira. Então às vezes nós nos vemos trabalhando e adquirindo bens para daí desfrutarmos. Não, você tem que desfrutar agora, você tem que aproveitar e desfrutar agora, você tem que aproveitar agora, né? Meu filho hoje está com 10 anos, né? Está bem grandão ele. Nossa, parece que foi ontem, gente, que ele ficava ali no bebê conforto aqui na frente, com a Arlete, minha esposa. Parece que foi ontem, e se passaram 10 anos. E o tempo que passa não volta. Não tem dinheiro no mundo que você ganhe que faça o tempo voltar atrás. O tempo que passou, você não tem ele de volta. Na nossa vida, nós temos que ter esse tempo de desfrutar. E eu penso em desfrutar, pense nesse culto, né? Você tem desfrutado do culto quando você vem à igreja? Você tem aproveitado? Você tem conseguido usufruir daquilo que Deus tem colocado aqui nesse momento? Eu gosto muito, eu me alegro muito, porque a gente chega aqui na igreja, a gente já começa a desfrutar da igreja. É aquele irmão que você não viu durante a semana, e já vai dar um abraço, e vai conversar, e vai perguntar como é que está. Né? Eu tenho liberdade que alguns irmãos fazem brincadeira com a gente, né? E tal. E eu já chego desfrutando. Eu tenho prazer e alegria, né? A gente aqui acompanha algumas pessoas, né? As irmãzinhas que estavam grávidas, hoje já estão com os filhos, e alguns dos filhos já cresceram, e você desfruta de ver aquela criança, né? Hoje, que coisa mais linda ali, eu quase chorei. Estava ali o Christopher ali, o Wagner tocando, né? O filhinho do Wagner ali, ó, com o violãozinho ali tocando. Irmãos, desfrutar do culto, desfrutar do louvor das pessoas. Olha que privilégio, pessoas que vêm ministrar louvor para a gente poder entrar na presença de Deus. Você tem aproveitado isso? E é uma coisa tão simples, mas é tão maravilhosa. E tem um problema no desfrutar, que nós valorizamos muito o que custa caro e o que é raro. Você já viu? Existe uma cultura do que é raro e do que é caro nós valorizarmos. O diamante é uma coisa cara. Gente, eu nunca peguei um diamante na vida. Para mim não faz falta nenhuma. Fez falta para você alguma vez um diamante? Mas tem valor. Mas se você nunca pegar um diamante na sua mão, vai fazer diferença? Não vai. Mas tem valor. As pessoas valorizam. E eu quero dizer isso para vocês, queridos, que nós temos valorizado as coisas
porque as pessoas dizem que tem valor. E nós temos que questionar alguns valores. Será que de fato tem valor? As pessoas dizem que isso tem valor, mas será que tem valor? Tem muitas coisas simples que são muito valiosas, preciosas, do que ouro, do que diamante, do que um carro importado. Eu falei da praia, é bom praia, se você pode ir, glória a Deus, Deus é bom. Vá, desfrute, passeie, mas não espere para desfrutar lá naquele momento. Às vezes a pessoa se empolga com uma viagem, vou viajar, vou para a praia, vou para um hotel, chega lá e chove, chega lá faz frio. Não ponha o seu coração nisso. Enquanto eu estava falando aqui de desfrute, e estava pensando nisso, eu me lembrei de uma cena lá da casa da minha mãe e do meu pai lá. Então assim, na casa da minha mãe e do meu pai, era o costume tomar chimarrão. Gente, era impressionante. Nós tomávamos chimarrão umas 3 vezes por dia lá. Meu pai já levantava cedo, a minha mãe fazia ali o café para os meus irmãos que iam trabalhar, e ali já rolava um chimarrãozinho. Chegava na hora do almoço, já tinha um chimarrãozinho. À tarde lá, tal, depois do serviço, meu pai assistia um jornal que ele gostava, tal, e um chimarrãozinho. E se reunia a família, e estávamos ali conversando. E não é que o chimarrão era tão maravilhoso, nós estávamos desfrutando. Hoje eu entendo o valor daquilo, tanto que isso está no meu coração, sabe? Eu lembro disso porque isso marcou a minha vida. Aquele momento, com aquele chimarrão ali, nós estávamos desfrutando, Então era minha irmã, na época que fazia faculdade, ela chegava quase meia-noite em casa. A minha mãe esperava ela com o chimarrão, para daí ela ir jantar, Então você vê que lá em casa, e era uma forma de desfrutar, uma coisa simples. Então você tem que buscar desfrutar das coisas que Deus te deu. Nós temos coisas valiosíssimas em casa. A família, o marido, a esposa. Isso tem valor. O filho, isso tem valor. Arrume um jeito de desfrutar com eles. Esses dias atrás, aí com meu filho, a gente uma coisa e outra, que ele corre lá e tal. Ele, pai, vamos assistir alguma coisa junto e tal. Falei, vamos. Eu fui assistir lá com ele, lá um desenho lá. Nem é aquilo que eu gosto, mas o fato de estar com ele, de passar um tempo com ele, é um desfrute. Não perca esses tempos. Se você tem um filé mignon, uma alcatra para desfrutar com a família, ótimo. Mas, querido, se você tem um ovo frito, desfrute também. O desfrutar é algo da nossa mente. Porque isso é o que importa, é você desfrutar. Porque Jesus, se você perceber os comentários de Jesus, ele passava por situações extremas. Jesus, perseguido pelos fariseus, tanto que ele terminou na cruz, perseguido, e ele arrumava um momento para desfrutar. Interessante, Já viu Jesus, ele diz assim, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Jesus, ele desfrutava daquilo que ele estava vendo, ele desfrutava da paisagem, ele desfrutava da companhia, e aquilo que ele desfrutava, ainda ele usava para ensinar as pessoas. Nós, como igreja, temos um padrão, e nós precisamos ajudar as pessoas do mundo, elas estão perdidas. Gente, se eu fosse fazer uma lista de pessoas que eu conheço, gente, viajam para a praia, viajam para o interior, viajam para o hotel, viajam para o exterior. Pessoas que estão com problemas sérios emocional. A viagem é uma busca de achar algo e desespero para achar algo que está dentro delas. Você pode viajar, glória a Deus, viaje, desfrute, como desfruto. Mas se você dentro de você não estiver bem, você leva você aonde você vai, você não vai desfrutar. Se resolva aqui, se resolva dentro de você. Eu estava falando sobre, estamos aí no ano da oração, Estamos aí que esse ano, o tema é o ano da oração. A oração é um momento assim, irmãos, de desfrute assim, maravilhoso. A oração nos permite desfrutar da maior das maiores presenças que nós podemos ter, a presença de Deus na nossa vida. E eu
a gente lida como você também, né? Filho, igreja, a Arlete tem o trabalho dela, ela é professora, essa professora é um ambiente assim que exige muito da pessoa, a pessoa tem que se doar muito, né? Temos a Lu aqui também, que é educadora, então você tem que se doar. Quando você trabalha com você, você não se doar, o serviço não acontece. Só que isso também há um desgaste. Você no seu trabalho, se você lida com pessoas, há um desgaste, né? Eu tive as duas experiências, eu fui vendedor e trabalhei na indústria com máquina. A máquina dá muito menos problema, porque eu chamava o eletrônico e o mecânico e eles se viravam. Mas quem trabalha no comércio, trabalha com vendas, com pessoas, é um tipo de trabalho que ele exige mais de nós. E quantas vezes a minha salvação foi desfrutar da presença de Deus? Eu vejo que nós não sabemos desfrutar da melhor coisa que existe, é desfrutar da presença de Deus. Essa toda ansiedade que eu falei que nos pega, a gente leva para a hora do momento a sós com Deus, nós levamos para o momento de oração. Porque quando você vai orar, e a oração tem várias etapas, mas você chega tão ansioso que você já despeja diante de Deus de forma rápida, né? Com pressa, e você já pede, Deus me abençoe e me ajuda a resolver isso. Deus sabe tudo? Sabe, se você explicou meia boca, Deus sabe do que você está falando, Ele é onisciente. Mas quem saiu no prejuízo não foi Deus, foi você. Você tem à disposição Deus e você não está usufruindo de Deus. Irmãos, eu tenho experimentado, e o que eu estou falando aqui não como teórico, de muitas vezes situações que vêm, e eu estou nervoso, eu estou angustiado, e eu vou lá e eu usufruo da presença de Deus. E como é isso? Quando você for na presença de Deus e você estiver com muitos problemas, querido, ou com poucos, né? Vá na presença de Deus de qualquer forma. Chegue lá, meu irmão, e abra o coração, conte todos os detalhes para Deus. Deus, Ele sabe tudo, porque Ele é onisciente. Deus sabe os seus problemas, porque Ele é onisciente, mas não porque você contou para Ele. E Deus quer que você conte para Ele. Mas, querido, a experiência que eu tenho tido, e a experiência que eu quero passar para vocês é essa: seja detalhista. Chega na presença de Deus e conta tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Se você está certo ou você está errado naquilo que você está falando, não importa. Nós olhamos os problemas do nosso ponto de vista, mas não importa. Há uma cura nisso, há uma paz nisso. Você vai diante de Deus e você usufrui. Você começa a contar detalhe por detalhe. Ai, Deus, eu estou com um problema com aquela pessoa. Deus, eu não me acerto com aquela pessoa. Olha, Deus, tem esse problema, estou com falta de dinheiro. Olha, lá no meu trabalho, essa pessoa tem sido um problema. Deus, eu tenho levantado para ir trabalhar, eu estou com desânimo. Ai, Deus, eu vou arrumar essa casa aqui, eu estou desanimado. Você tem que chegar na presença de Deus e abrir o seu coração de forma intensa. Você tem que chegar ali e se derramar de forma que quando você sair dali, você entregou tudo. Quando nós falamos sobre entrega, se entregar, é isso. O que é? Que você devia ter ali se derramado. Irmãos, saia da presença de Deus vazio. Saia da presença de Deus tendo entregue tudo que você precisava falar, tudo que você precisava dizer. É assim que você tem que sair da presença de Deus. Eu tenho feito essa experiência, irmãos, é incrível. Talvez alguém que me assiste, alguém que está aqui, você está sem paz? Você precisa colocar isso diante de Deus de uma forma inteira, minuciosa. Se você começar a falar com uma pessoa há muito tempo, a pessoa fica entediada. Deus não fica entediado, irmão. Deus está esperando você fazer isso que eu estou te falando. O Salmo 91 ele fala: o Altíssimo é minha morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Onipotente.
Ali é o lugar do descanso, irmão. Muitos estão cansados porque não têm ido à presença do Altíssimo e derramado tudo, e falado tudo aquilo que incomoda. Está com você, você não... Entregar para Deus não é só confiar que Deus vai fazer, é lógico, é também confiar que Deus vai fazer, mas é isso, é esse derramar, de você não ficar com nenhuma gotinha dentro do seu coração desse problema. É você sair dali vazio, desabafado, dizer, uau! Irmãos, fica leve. O fardo fica leve. Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O seu fardo está pesado, meu irmão? Vá à presença de Deus ainda hoje. Examine a sua vida, passe uma régua, veja o que é que não está bom. Vá à presença de Deus e se derrame. Vá, fale, se der vontade de chorar, chore. É para isso. Isso é o que? Desfrutar. Quanto custa ir na presença de Deus? Para nós nada. Custou para Jesus, custou para Deus. Ele pagou o preço. O véu rasgou. Esse é um outro problema que nós temos. Se lembra que eu falei daquilo que vale muito, ou é raro, nós valorizamos? Irmãos, é tão simples, é tão fácil, é tão acessível, e é tão poderoso, mas nós não valorizamos. Por quê? Porque a hora que nós quiser, nós podemos fazer isso. Por isso que eu falei, nós temos que valorizar aquilo que tem valor. E isso que eu estou falando aqui, a presença de Deus, ela vale mais que um diamante. Ela vale mais que uma mina de diamante. É o que mais tem valor. E eu quero dizer para você, meu irmão, valorize. Eu quero convidar o louvor a subir já, por gentileza. Irmãos, valorize estas coisas. Elas têm valor, mas elas não têm preço. Está disponível. Usufruir é uma questão de mentalidade. Se você adquirir a mentalidade para usufruir da presença de Deus, usufruir da presença da esposa, do marido, dos filhos, você usufruir, se você colocar a sua mentalidade e usufruir das grandes e das pequenas coisas que Deus tem colocado na sua vida, eu tenho certeza, a sua vida vai ser outra. Usufruir não é ter recursos ilimitados e dinheiro para viajar, não. Usufruir é aproveitar aquilo que Deus te deu, usufruir aquilo que você já tem. Não espere, não fique esperando uma viagem, não fique esperando um carro que você vai comprar, não fique esperando estas coisas. Irmão, o tempo que passa não volta atrás. Eu quero terminar aqui e pedir o texto, o primeiro texto lá de 1 Coríntios, por gentileza, que fala sobre a mente de Cristo. Irmãos, Jesus sabia usufruir da presença de Deus. Quantos textos na Bíblia falam que Jesus se retirou para o monte, Jesus se retirou para orar, para usufruir da presença de Deus. Porque Cristo era Cristo e a mente dele era a mente de Cristo. E ele sabia a importância que tinha isso, de ir à presença de Deus. Eu espero que com tudo isso que eu falei aqui com você, que você saia daqui entendendo que para termos a mente de Cristo, nós temos que nos desligar de algumas coisas e nos conectar em Deus. A mente de Cristo nós teremos à medida que nós entrarmos no esconderijo do Altíssimo e ali temos um tempo de comunhão. Nós obteremos a mente de Cristo quando eu ter um tempo de comunhão com a esposa, com o filho, você vir na igreja e você desfrutar desse momento. Você está adquirindo a mente de Cristo. E você vai ter a mente de Cristo quando você entrar na presença de Deus e se derramar com o seu Pai. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar em pé.